Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que você esteja curioso para saber qual o tema da aula. Olha só, aula 18, revisão e avaliação. E agora sim, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Nossa aula de revisão, nós vamos rever alguns assuntos que podem aparecer na nossa avaliação. Então, vejam aí que a nossa primeira é qual assunto estudado? Dinâmica. E a dinâmica, quando se fala em dinâmica, eu lembro logo de quem? Das leis de Newton, que são as aplicações das leis de Newton. Mas antes, quando se fala em dinâmica, eu lembro o quê? Que a dinâmica, ela estuda o movimento, só que agora eu tenho que saber as suas causas. E quando se fala em dinâmica e envolvendo aí as aplicações das leis de Newton, nós temos o seguinte, aliás. As leis de Newton são os princípios fundamentais usados para analisar o movimento dos corpos. Juntas, essas leis formam a base da fundamentação da mecânica clássica. E você fica se perguntando, mecânica clássica? Aí a mecânica clássica, você tem aí, a mecânica clássica, você diz o seguinte, que a mecânica clássica, ela estuda todos os ramos que envolvem aí, na mecânica clássica, envolve o quê? Envolve a mecânica, envolve a cinemática, envolve a óptica, envolve a termologia, enfim, todas essas que formam a base da fundamentação da mecânica clássica. Depois, quando se falou aí da mecânica clássica, nós temos aí a primeira lei, que ela é chamada de lei da inércia. Quer dizer o quê? A primeira lei? Essa primeira lei da inércia quer falar o seguinte, que todo corpo, você tem aí, na lei da inércia, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Aí, neste caso, você pode estar se perguntando, e quais são as aplicações da lei da inércia? Muitas são essas aplicações. Uma delas é o encosto do carro. Então, isto aí é envolvido porque todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Outra lei muito importante também é a segunda lei, que é a lei fundamental da dinâmica. A segunda lei, ela já aparece aí uma expressão. Olha só, essa lei, ela é apresentada com esta equação. E você pode perceber que as duas letras, força resultante e aceleração, elas são o quê? Grandezas vetoriais. Aí temos que a segunda lei, que é a lei fundamental da dinâmica, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida a direção de linha reta, na qual a força é aplicada. Aí, com base nesta equação, nós temos aí força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Vamos ver o que representa cada uma? Olha lá. Pela segunda lei, nós temos
a lei fundamental da dinâmica, temos aí, A representa a aceleração, que é o módulo da aceleração, como nós já vimos, não tem sinal nenhum, porque está em módulo. O módulo da aceleração, a sua unidade, metros por segundo ao quadrado. O F é o módulo da força. Como estamos falando da lei de Newton, tudo que se refere à força, temos a unidade Newton, ou quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E a massa do corpo, dada em quilogramas. E agora, quando envolve esta expressão, aí você pode estar se perguntando, professora, mas a aceleração, qual é a equação que eu estudo para saber como é a aceleração? Por que a unidade é metros por segundo ao quadrado? Significa dizer que toda vez que numa equação ou num exercício faltar a aceleração, o que você vai fazer? Tem que lembrar do seguinte, ó. Lembrando, quando não vier na questão a aceleração, eu tenho que lembrar o seguinte: como a aceleração ela é igual ao valor da variação da velocidade, ΔV, dividido pelo intervalo de tempo que temos aqui, a aceleração vai ser o quê? Uma razão entre a variação da velocidade dividida pelo tempo. Esta expressão representa o quê? A unidade da aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Aí, com base nessa expressão, vamos fazer uma aplicação envolvendo aí a segunda lei. Então, vamos lá. Olha só. A aplicação da segunda lei de Newton. Primeiramente, não vou afoita correndo fazer a questão. O que eu tenho que fazer? Temos que fazer uma interpretação. Então, vamos lá. No exemplo 1, aplica-se uma força, olha só. Força A é o F. Força é dada por 60 newtons. Há um corpo de massa M. Não temos o valor de M. Aí você tem aqui interrogação. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade. Olha só, velocidade vale 30 metros por segundo a cada 2 segundos. Aí você tem ΔT vale 2 segundos. Aí encontre o valor da massa desse corpo. Só que nós já percebemos que está faltando uma letrinha. Porque na segunda lei, força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aí o que temos que fazer? Olha só. Aí nós temos aqui os dados que nós fizemos há pouco. Ó. Força dada em 60 newtons, velocidade metros por segundo, massa eu não sei quem é, e o intervalo de tempo 2 segundos. Para encontrar o valor da massa, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Mas, para isso, precisamos primeiro calcular o valor da aceleração. Aí, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer aqui, ó. Aí, você vai colocar aqui. Ah, eu já sei que a aceleração vai ser o quê? Uma razão ou uma relação entre ΔV sobre ΔT. E agora eu encontro, aí você vai olhar lá para os dados. Quem é o ΔV? Ah, o ΔV vale 30. E o ΔT, 2. Muito bem. Aí, dando continuidade, você tem aí, ó. Vamos ver como é que se resolve? Olha lá. Aí, vejam. Como a aceleração é igual ao valor da variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, temos 30 dividido por 2, a minha aceleração equivale a
15 metros por segundo ao quadrado. Terminei a questão, pessoal? Não terminei. Por que não terminei? Porque eu quero quem na questão? Eu quero a aceleração. E agora sim que eu encontrei a aceleração, agora eu aplico na segunda lei de Newton. Olha só. Substituindo os valores encontrados na equação da segunda lei. Qual é a equação da segunda lei? Força resultante ou força vai ser igual massa vezes a aceleração. Aí, dos dados da questão, eu tenho força vale quanto? 60. O m que eu procuro vezes a aceleração que eu acabei de encontrar. Logo, nós temos aqui, você tem aqui, ó, posso colocar 15 vezes m, que é igual a 60. Agora, coloco o m em evidência e faço essa divisão. M é igual a 60 dividido por 15, resulta em 4. Portanto, a massa do corpo é 4 quilogramas. Muito bem. Então, essas eram as situações que nós tínhamos aí para falar da dinâmica das leis de Newton, que envolvia aí a segunda lei. Quando se fala em segunda lei, eu tenho que prestar bastante atenção nesses dados, porque se você não prestar atenção, você pode errar a questão. Outro assunto muito importante que nós estudamos envolvia aí a termologia. Lembram quando falamos aí da propagação de calor? Vamos ver aí, olha só. Transmissão de calor ou propagação de calor, nós temos o seguinte, ó. É a passagem da energia térmica, você tem aí, é a passagem da energia térmica de um corpo para outro. Os processos de transmissão ou propagação de calor são 3. Condução, que nós temos aqui, ó, condução. Temos a convecção, que envolve aí as correntes, e a irradiação, que envolve, como nós já vimos aí, que envolvem essas 3 situações. Vamos analisar cada uma? Olha só. Temos aqui a nossa primeira, condução. Tem um recipiente, só que esse recipiente não tem um material adequado. O que está ocorrendo com esta mão aqui, ó? Está passando esse calor para a mão. Então, vamos ver, vamos definir. O que é a condução? É a propagação de calor em que a energia térmica, sabemos que a energia térmica envolve o quê? Calor. A energia térmica, quando se fala em calor, estamos dizendo o quê? Que o calor é energia térmica em trânsito de um corpo que tem temperatura maior para uma temperatura menor, ou seja, há uma transferência. Aí, neste caso, na condução, como estamos vendo aí na imagem, a energia térmica, olha só, passa de partícula para partícula, sem transporte de matéria. Ocorre principalmente nos metais, condutores térmicos, ou seja, se eu for esquentar algo, colocar uma colher, se ela não tiver com um bom condutor, o que vai acontecer? A propagação de calor vai acontecer ali. Logo, a colher não vai sair sozinha. Então, por isto que nós sentimos o quê na condução? Vai ocorrer uma energia térmica que passa de partícula para partícula. Esta é a condução que vai ocorrer principalmente nos metais, que são os condutores térmicos. Já a segunda, olha aí a diferença da condução para a convecção. Observe que eu tenho aqui a água fria e a água quente. O que significa isso?
É a propagação de calor. Agora aqui ocorre o quê? Transporte de matéria. Esta matéria ela vem toda. Na condução só ocorria o quê? De partícula para partícula. Aqui na convecção eu tenho a propagação de calor através do transporte de matéria. E ocorre somente nos líquidos e gases. Muito bem. E quando se fala da convecção térmica, nós temos aí o exemplo que nos mostra nessa imagem. Percebam aí que a água quente, na parte inferior, ela é menos densa, então ela vai subir, enquanto a água fria na parte superior, que está aqui em cima, mais densa, logo ela desce. E esse movimento é chamado de corrente de convecção, porque ele vai ter esse movimento da parte inferior menos densa, sobe, enquanto a água fria na parte superior mais densa desce. Ela é chamada de corrente de convecção. Muito bem. E falando aí dessas 3 situações, trago para você aí apenas as 2, condução e convecção, que envolve aí sempre falando propagação de calor. Eu sei que existem 3, condução, convecção e irradiação. Muito bem. E agora, vamos lembrar a nossa animação, como você está na cozinha ou passeando, e sempre vai acontecer o quê? Os processos de propagação de calor. Toda a vida que falarmos aí, vai ocorrer isto. Vejam aí na nossa animação. Olha lá. Temos aí a primeira, olha lá, condução térmica. A energia térmica, ela é transmitida por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com o outro mais quente, como a gente está vendo aí na imagem, nessa animação. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta e, consequentemente, a agitação das moléculas, ou seja, ocorre o quê? De partícula para partícula. Já a próxima, propagação de calor, vejam aí, vejam aí na próxima, temos um bule. Nesse caso aí, na convecção térmica, esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Muito bem. E criam-se aí, neste caso, correntes circulares, chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. E, por fim, nós temos a irradiação térmica. Olha só, temos um fogo ali embaixo, uma fogueira, e você percebe o quê? Que as ondas eletromagnéticas ou as ondas de calor de um corpo, ocorre aí uma transferência de energia térmica. E, nesse caso, você percebe aí que a forma vai ocorrer sempre o quê? Energia térmica. Muito bem, pessoal. E, por fim, nós estudamos o quê? Transmissão de calor, passagem da energia térmica de um local para o outro. Nós temos aí condução, a convecção e a irradiação. Condução de molécula, de partícula para partícula. Convecção transmitida por massas fluidas. E a radiação, ondas eletromagnéticas ou radiação. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido e até mais.